Olá, sou o professor Antônio Maria, sou de matemática, montei esse projeto, Clube da Matemática, para que a gente possa estar, de alguma forma, ajudando os alunos do sexto ao nono, porque nós sabemos que passamos por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia, e há mais de 2 meses que as aulas estão paradas. Eu creio que através desse projeto a gente pode estar orientando, pode estar ajudando. Então esse aqui é o intuito desse trabalho, a gente poder estar ajudando os alunos que estão parados, para que possa tirar alguma dúvida, para que possa, quando voltar, já estar mais um pouco ambientado com os conteúdos. E hoje nós vamos falar sobre números. O que é números? Números está relacionado à quantidade. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos hoje, seria impossível não falar de números, não viver com os números. Tudo no cotidiano hoje que a gente vai fazer, a gente vai ver números. É impossível a gente viver sem os números. Assim como o português não vive sem a letra, a matemática não vive sem o número, E a matemática existe por causa dos números, não é isso, não é verdade? Então por isso nós vamos, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os números. E os números, eles, desde as primeiras civilizações, já falavam em números. Então era necessidade do ser humano, como nós vivenciamos hoje, a importância dos números. Um exemplo, a sua identidade. Lá tem o número da identidade. Nela tem a data do nascimento, tem a data da expedição, o seu CPF tem um número, o seu telefone, alguém para ligar para você precisa de um número, Então como é que ia ligar? A sua conta bancária. Então tudo que for fazer hoje está relacionado aos números. Então por isso que desde os primeiros povos já tinha a noção de números. Foi a necessidade. E já antes de a gente citar os números que hoje nós conhecemos, são os números indo-árabicos, que nós conhecemos, são o número 1, o 0, o 2, o 3, o número 4, o número 5, o número 6, o 7, o 8, o 9. Então, basicamente, desses números aqui, nós sabemos que qualquer número que você imaginar na sua mente, você pode confeccionar a partir desses números aqui. A partir desse 0 até o 9, você pode confeccionar qualquer número que você quiser. Não importa qual que seja ele. 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão, e por aí vai, E através desses números, nós podemos fazer qualquer conta matemática, que esteja relacionada ao conteúdo que seja. Então, há necessidade desses números. Os primeiros povos não tinham conhecimento desses números. Por isso que havia uma dificuldade muito grande naquela época das pessoas ter acesso, ter o conhecimento. Por quê? Porque era mais complicado. A simbologia daquela época não era tão simples que nem é hoje. Hoje nós conhecemos os números indo-árabicos, que são esses números aqui, que nós sabemos que são a simbologia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Naquela época os povos não conheciam isso aqui. Um exemplo, os povos egípcios, eles tinham a simbologia deles, que estava relacionada aos números. Exemplo, o número 1, da simbologia egípcia, o número 1, ele era representado por quê? Por um bastão, aqui, um bastão qualquer aí,
representava o número 1. 10, exemplo, 10. Era como se fosse o calcanhar, a forma de um calcanhar humano. Esse que representava o número 10, né, na civilização egípcia. E a corda, como se fosse um laço, né, assim, uma forma de uma corda, um laço, ele representava o número 100. O 1000. O 1000 era representado por uma flor, uma flor que era muito comum, né, na Egito, que era a flor chamada flor de lótus. Era uma flor chamada flor de lótus, representava o 1000. E por aí tinha, né, o 10.000, 100.000, e aí por aí vai. Aqui o número 9, no povo egípcio, tinha que colocar esse bastão aqui 9 vezes para poder representar o número 9. Só para você ter a ideia, como era complicado. Você representar um número 9 na civilização egípcia, você teria que colocar o bastão 9 vezes, né? Olha bem a dificuldade que tinha o povo de representar qual seja for um número qualquer que eles imaginassem. Hoje não, hoje é simples, né? Você quer representar um 9, você vai só a simbologia aí, ó, 9 e pronto, né? E já naquela época era mais complicado. Exemplo, a civilização romana também tem a sua simbologia, no qual nós conhecemos mais, ela é mais conhecida, né, aqui no Brasil, ou seja, até em outras civilizações aí, quando os romanos dominaram parte do mundo, então foi introduzido os números no romano, então ela é mais familiar nosso, né, os números romanos, que nós já conhecemos, né, exemplo, para representar o número 1 também usa um traço, né? Para representar o 2, usa 2 traços. Para representar o 3, nós vamos usar 3 traços. Aí observe bem aqui, para representar o número 4. Na civilização romana, já não usa mais 4 tracinhos, né? Você vai usar o quê? Você vai usar um traço e o V que representa o número 5, né? Esse V representa o número 5. Então você vai usar um traço, né? E o quê? E o V. Isso quer dizer que o V ele equivale a 5, então 5 menos 1 representa o número 4. Né? Então se você pode observar que os números romanos, ele só repete 3 vezes. Só 3 vezes, né? Um exemplo aqui, se eu quero o número 6, então eu vou aqui colocar o V e o 1. Se eu quero o número 7, eu vou colocar o quê? O V e o 2. E assim sucessivamente, né? Se eu quero o 8, vou colocar o V e os 3 tracinhos. Agora se eu quero o 9, tá vendo? Eu não posso mais repetir. Aí eu vou ter que colocar o quê? Se eu quero o 9. Vou ter que colocar o quê? O X. Por quê? Porque o X, ele representa 10. Então, eu vou colocar o X e um tracinho. Por quê? Porque 10 menos 1 é 9. E assim vai. Se você quer o 11, é o 10 mais um tracinho. Se eu quero o 12, é o 10 mais 2 tracinhos. Se eu quero o 13, é o 10 mais, que é o X, né? O 10 que equivale ao 10, o X mais 3 tracinhos. Isso que vai sucessivamente. Quando eu chego lá no 20, aí eu vou representar os 2x. 20, 2x. Aí sucessivamente, ó. 21, os 2x e um tracinho. 22, o x, 2 tracinhos. E por aí em diante. Quando eu vou chegar no 30,
o 30. Aí já vou o x 3 vezes. Por quê? Porque os números romanos eles vão repetir 3 vezes, né? Isso é o máximo que ele pode, 3 vezes. Aí vamos pular lá para o 50, que é letra L. Se eu quero o número 100, vou lá para a letra C. Se eu quero o número 500, D. 1000, o 1000 é o M. Sendo que essas letras, elas só podem também ser repetidas 3 vezes no máximo. Então, só para a gente dizer que como era complicado os números antes da gente conhecer os números que nós conhecemos hoje, que é os índios árabes, né? Que é os números que ele hoje é universal, né? Os países todos aderiram a esse número, que é mais simples, né? Seria para a gente ver a dificuldade que eram os números que nós citamos aqui, os números egípcios, os romanos, e tem outras civilizações que existem todos os números também muito complicados. Só para dar um exemplo para vocês aqui, sobre os números, sobre um número ainda que faz parte da civilização egípcia. Um exemplo, um homem sentado, como se fosse a simbologia de um homem sentado, representava 1 milhão. Olha bem para você ver. Se eu fosse representar 1 milhão, era o quê? Era um homem sentado. Agora observe, você vê a dificuldade para mim fazer 1 milhão. Olha aqui, 1 milhão, como nós conhecemos hoje, na nossa simbologia, aqui 1 milhão. Mas na época lá da civilização egípcia, 1 milhão era o quê? Era o desenho de um homem sentado, representava 1 milhão. Se eu quisesse 2 milhões, era 2 homens sentados. 3 milhões, 3 homens sentados. Então, olha a dificuldade. Então, por isso que hoje se tornou mais fácil, né, com esses números que nós conhecemos hoje, que é os índios árabicos, que é os números que regem do 0 ao 9, e a partir dele você pode montar qualquer número que você queira, que passa pela sua cabeça. Exemplo, os números índios árabicos, eles podem repetir quantas vezes você quiser, não tem limites. Diferente desses números que nós citamos aqui, os egípcios, né, os romanos. Já os índios árabes não. Se eu quero um número 999.999, ou se eu quero 9.999.000, seja qual for esse número que você imaginar, você pode repetir esse número quantas vezes possível. Um exemplo aqui, então, vamos citar aqui o 9 aqui. Vamos colocar ele aqui. O número 9 aí 6 vezes. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, que número é esse aqui? 999.999. Então, olha bem, então eu posso repetir ele quantas vezes eu queira, né? Então, por isso que os números, a partir que foram descobertos, né, inventados os números índios árabes, facilitou para todo mundo, né? Então, nessa aula que nós estamos ainda revisando para vocês aí, a gente vai falar sobre os números positivos e os números negativos. Porque os números, eles subdividem em vários conjuntos. O que nós vamos falar durante esse curso nosso aí, que nós vamos estar ministrando aí essas aulas, a gente vai falar sobre os números naturais, né, que foram os primeiros números que surgiram, né?
depois, pela necessidade, né, foram criados os números inteiros. Nós vamos falar sobre isso, os números racionais, os números irracionais, os números reais. Nós vamos falar isso em uma outra aula próxima aí, né? Porque não vai dar tempo a gente expressar tudo isso, porque também a gente não pode falar assim tudo assim de uma vez, porque tem que falar mostrando alguns exemplos para vocês observar. Então, mas essa aí vai ficar para outra aula. Eu só vou aqui dar falar um pouco aqui sobre os números positivos e os números negativos. Porque nós sabemos que a necessidade, né, fez com que os números negativos viessem a existir. Porque então antes existiam os números positivos, né? Só os números que a gente conhecia aí, que é os números naturais, o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, infinitamente, né? Mas a necessidade do cotidiano foi obrigada a criar os números negativos. Nós sabemos que os números negativos ele é representado pelo sinal menos, e os positivos representado pelo sinal mais. E um exemplo, só para mostrar para vocês a necessidade de ter criado esses números negativos. Só um exemplo. Todos nós conhecemos os termômetros, né, que serve para medir temperatura. Você pega um termômetro, lá ele tem uma escala. Essa escala ela vai de 0 acima e também de 0 abaixo. Exemplo: 0, 1, 2, 3, 4. Só um exemplo aqui. Aí segue, né? Tudo que está acima do 0 no termômetro, isso quer dizer que a temperatura está positiva. Ela está acima de 0, está positiva. Se ela está abaixo de 0, isso quer dizer que a temperatura está negativa. Que exemplo? Então, se a temperatura estiver negativa, então isso quer dizer que esse 3 tem que ter um sinal de menos. Porque se não tiver o sinal de menos, então você está dizendo que esse número é positivo. E se ele está abaixo de 0, ele é negativo. Então, por isso que os números negativos, eles tiveram essa necessidade de ser criado, para que, através desse exemplo que eu citei, né, do termômetro, assim também, outros exemplos que podemos citar, uma conta bancária. Vai você lá na Caixa Econômica, ou Banco do Brasil, ou Bradesco, seja qual for, a instituição que você queira, você vai abrir uma conta. Aí lá o gerente te dá lá um limite, R$300. Aí você, no dia a dia, você vem a necessidade de você usar R$200 naquele limite. Então quer dizer que você tinha R$300 de limite, aí veio a necessidade, você usou 200. Isso quer dizer que quando você tirar um extrato daquela conta, esse 200 aqui que você usou, que era no limite, lá ele vai estar no extrato dessa maneira, ó, menos 200. Por quê? Porque isso quer dizer que você deve ao banco. Você deve ao banco. Se passa aí alguns dias, você quer pagar o que você deve ao banco. Você vai lá, pega e deposita no banco R$500. R$500. Quer dizer que você devia para o banco 200. Você pagou os 200 que você devia. Isso quer dizer que ficou na sua conta R$300. Aí quando você tirar o extrato, lá vai estar 300 positivos. Quer dizer que você tem de crédito, né? É seu. Esses R$200 é seu. É de crédito. Mas antes de você fazer isso, você ir lá
e depositar esses 500, ela estava negativa, estava menos 200. Então, por isso que a necessidade dos números negativos veio para atender a demanda do cotidiano nosso, do dia a dia, né? Então, por isso que os números, existem os números positivos e os números negativos. Nós vamos ver numa aula próxima aí, nós vamos falar sobre números negativos e números positivos. Nós vamos falar sobre operações, né, com números negativos e números positivos. E eu vejo que há uma dificuldade muito grande, eu já leciono há alguns anos, e deparo muito com a dificuldade. Os alunos, eles confundem muito o jogo de sinal, né, dos números positivo com negativo, quando você está fazendo adição e subtração, multiplicação e divisão, eles se confundem, né? E a gente quer, assim, nessa aula que a gente vai ministrar só sobre isso, exclusivamente sobre isso, operações com números positivo e negativo, a gente quer se mostrar de uma forma bem para você pegar, né? E nunca mais esquecer, porque a partir do momento que você aprende algumas regrinhas básicas, aí você não atrapalha mais quando você vai no decorrer dos seus anos aí de escola, aí você vai ver operações, você vai trabalhar com operações matemáticas aí, ou seja, equações, uma expressão numérica, ou que seja qual for ela, vai ter essa necessidade de você encontrar lá um número positivo e negativo. O que você vai fazer? Então, nós vamos ministrar aí uma aula para falar só sobre isso, exclusivamente, jogo de sinais, né? Então, é isso aí que essa primeira aula, o intuito era esse, né? Da gente falar sobre a importância dos números, né, no nosso cotidiano. Nós não vivemos sem eles. E a matemática existe por causa deles, não é isso? Então, essa aula era basicamente isso aí que a gente queria ministrar para vocês, para início, né? E na próxima aula a gente vamos falar sobre os números naturais, os números inteiros, né? Os números racionais, os números irracionais e os números reais. Então isso vai ficar para a próxima aula. Então até lá, tá? E obrigado, tá?